Deus, por quê? Por que Deus? Alguma vez você já fez essa pergunta? Quantas não foram as ocasiões que, diante de uma situação tão difícil, você questionou a Deus? Por que isso está acontecendo? Por que justamente comigo? Por que eu? Por que agora? Por que Deus? Por quê? Quando nós ouvimos esse tipo de pergunta vindo da boca de uma criança curiosa, a nossa tendência é responder, porque sim. Porque sim, porque eu quero. Enfim, não há porquê. É assim porque é assim. E fique calado e obedeça, porque eu disse. Mas nós sabemos que o nosso desejo é que isso baste, porém, dizer isso para uma pergunta por quê, ela não é suficiente para acalmar um coração questionador, né? Afinal, porque sim não é resposta. Nós dizemos isso para as crianças, mas para nós também funciona assim. Porque sim não é resposta. Por que as coisas acontecem como acontecem? Porque Deus simplesmente permite que certas coisas ocorram. Porque Deus não impede que outras coisas aconteçam. Porque Deus trabalha como trabalha. Porque a nossa história aconteceu do jeito que aconteceu até o dia de hoje, dessa maneira e não de outra maneira. Talvez essas sejam algumas perguntas que você tem feito a Deus. Talvez sejam perguntas que você já fez no passado e desistiu de perguntar. Talvez são perguntas que você esteja fazendo agora, ou gostaria de fazer, ou de ter a coragem de perguntar a Deus. E talvez essas foram algumas das perguntas dos leitores desse livro aqui, que nós vamos estudar nessa noite. Esse livro foi escrito não necessariamente para responder a essas perguntas, ou melhor, nem todas essas perguntas, mas pelo menos ele foi escrito para oferecer algo a essas pessoas, ao qual essas pessoas poderiam se apoiar na busca por respostas. Talvez eu não vou dar o porquê, disse Deus, mas darei pelo menos um conteúdo no qual vocês podem se apoiar enquanto buscam respostas. E isso significa que nessa noite eu não garanto responder a todos os seus porquês, e eu nem tenho essa pretensão audaciosa de responder a todos os seus porquês. Mas eu quero te oferecer um alicerce, eu quero te oferecer uma base de consulta, que possa ser útil a você, enquanto você busca esse tipo de resposta de Deus. Então, como um bibliotecário que pega nas mãos de uma criança que está cheia de dúvidas, buscando respostas, e ele conduz essa criança no meio da biblioteca, dizendo para ele: eu vou te levar até uma sala especial, onde há livros que podem responder às suas perguntas, ou podem te conduzir à busca de uma resposta. Eu quero não te pegar pelas mãos, porque nós não podemos fazer isso agora, mas eu quero te conduzir até o ambiente ideal, onde as suas perguntas podem ser feitas, e quem sabe talvez podem ser respondidas. Eu quero te levar até a antessala do trono de Deus. Eu quero te conduzir aonde nós podemos encontrar informações cruciais para que sejamos ajudados na nossa busca por respostas. Eu não digo que você vai encontrar todas as suas respostas, mas pelo menos esse ambiente onde eu quero te conduzir nessa noite é o ambiente onde elas podem ser encontradas, se é que Deus deseja respondê-las, é claro. Que ambiente é esse? Eu quero que você imagine então. Se imagine entrando nessa grande sala. Você está entrando na biblioteca de Deus. E nessa grande biblioteca há tudo aquilo que Deus quis dizer aos homens. Então, se há alguma resposta que Deus quis nos dar, essa resposta só pode estar nessa biblioteca. E essa biblioteca se chama Bíblia. Bíblia. Em essência, há nessa biblioteca duas estantes, cheia de livros. Nós temos uma de cada lado da sala. Nós temos uma estante do lado esquerdo e nós temos uma estante do lado direito. O livro
que eu vou usar para tentar responder o tipo de pergunta que você está fazendo. Para que você responda essas perguntas ou busque respostas, eu sei que você precisa de um certo livro que está nessa estante sua, na sua esquerda. E essa estante é a estante do Antigo Testamento. O livro que eu tenho em mente, ele está na primeira prateleira, contando da esquerda para a direita, ele é o 6º livro. E esse 6º livro do Antigo Testamento é o livro de Josué. O livro que você acabou de abrir. E na verdade, Josué deveria estar na 2ª prateleira dessa grande estante, a prateleira de baixo. Por quê? Porque Josué é o primeiro livro da 2ª grande divisão de todo o Antigo Testamento, que nós encontramos no Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles compõem a primeira grande divisão, a primeira prateleira. Eles são chamados de Pentateuco, ou são chamados de Torá, e são, em resumo, chamados assim porque eles contêm a lei de Deus ao povo de Israel. A partir de agora, nós vamos começar a estudar a 2ª prateleira do Antigo Testamento. E Deus para de falar a respeito de leis, e agora nós entramos aos chamados livros históricos, que são de fato esse 2º bloco do Antigo Testamento. Esses livros contam a história de Israel desde Josué até Esther. E esses livros vão narrar essa história de mais ou menos 1000 anos de duração. Josué é o livro que introduz essa nova fase na revelação de Deus. Ele nos conta o que aconteceu ao povo de Israel depois de ele ter peregrinado por 40 anos no deserto. Moisés morreu do outro lado da terra de Canaã, vendo a terra. O povo de Deus agora está em frente à terra prometida. Josué é o novo líder, o líder levantado pelo Senhor para conduzir Israel na conquista da terra, e por muitos anos esse homem foi auxiliar de Moisés. Ele esteve com Moisés, mas agora ele assumiu a responsabilidade de liderar o povo de Deus. A princípio Josué tinha outro nome. Quem acompanhou e está acompanhando a leitura do livro de Números, no nosso plano de leitura anual que sai no boletim, em Números 13, versículo 16, nós lemos que Josué na verdade se chamava Oséias. Oséias significa salvação, mas Moisés muda o nome de Oséias para Josué, e Josué significa o Senhor é salvação. Ele chamava salvação, agora ele será chamado de o Senhor é salvação, e esse foi o título que escolheram para dar a esse livro que narra para nós como foi a liderança de Josué sobre Israel. E a mudança de nome desse homem e o livro ser chamado dessa maneira comunica a ideia de que aquele líder, um simples homem, ele não seria a salvação do povo de Israel, mas ele seria o instrumento que Deus usaria para salvar Israel. No final das contas, não é Josué a esperança do povo, mas é o Senhor Deus que é a verdadeira salvação do povo. Então, se nós fôssemos ler o livro de Josué por inteiro e não parássemos em momento nenhum, nós gastaríamos cerca de 2 horas seguidas para fazer essa leitura. Mas para que a gente possa economizar tempo, eu quero te convidar a apenas folhear esse livro, tá? Nós não leremos ele inteiro. E eu quero te apresentar 4 informações cruciais para que possamos começar a tentar responder os porquês da vida. 4 informações cruciais. É claro que essas informações são todas sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz. Portanto, se você quer ter mais respostas, ou quer ter algum tipo de ajuda na sua busca por respostas aos porquês da vida, eu te convido a não perder de vista nenhuma dessas informações que o livro de Josué nos comunica. Esse livro aqui ele se divide de maneira bem simples e clara em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre a conquista da terra de Canaã, capítulos 1 a 12. Na segunda parte nós vemos a divisão dessa terra conquistada, capítulos 13 até 21, a divisão entre as 12 tribos de Israel. E a terceira parte do livro nós lemos sobre as últimas palavras de Josué, os últimos discursos dele ao povo antes de morrer. Esse livro se inicia com o chamado de Josué, chamado de Deus a Josué. Acompanhe comigo os versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Após dizer isso a Josué,
Deus descreve para ele qual vai ser a extensão da terra que eles irão conquistar. E então no versículo 5, olha o que ele diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Versículo 7, apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Josué é chamado a somente ser fiel a Deus, e à lei de Deus, e confiar no Senhor. Se ele fizesse isso, o resto o próprio Deus iria fazer. Da mesma maneira com que Deus esteve com Moisés por todos aqueles anos, Deus também estará com Josué. E a primeira informação que esse livro nos apresenta sobre Deus, ela é descrita dentro da sua primeira parte, dentro dos capítulos 1 até 12. A primeira informação que o Josué nos apresenta é que Deus é soberano. Deus é soberano. Depois dessas palavras introdutórias que Deus diz a Josué, Deus dá ao povo alguns preparativos para que eles entrem na terra. Capítulo 2 até o capítulo 5, versículo 12, nós encontramos esses preparativos. O primeiro preparativo é um preparativo militar. No capítulo 2, Josué envia espiões para sondar a terra de Canaã. E diferente daqueles espiões da antiga geração, que voltaram com más notícias, dizendo, a terra não presta, nós não vamos vencer, esses espiões voltam e dizem, olha, a terra de fato é fantástica, e Deus vai nos dar a vitória, vamos invadi-la. Capítulos 3 e 4, nós vemos o segundo preparativo, e é um preparativo milagroso. Entre Israel e Canaã, havia um rio, esse rio era chamado de Jordão, e Deus faz com que as águas do rio parem, elas não correm, e faz com que o povo atravesse esse rio com os pés a seco, à semelhança da travessia no Mar Vermelho, 40 anos atrás. E nós vemos o terceiro preparativo, é um preparativo espiritual. Capítulo 5, versículos 1 a 12. Desde que a antiga geração, lá no deserto, há 39 anos atrás, a antiga geração rejeitou a Deus, Israel não praticava mais duas coisas muito importantes. Não praticava mais a circuncisão dos recém-nascidos e também não celebrava mais a Páscoa. Essas cerimônias eram o que distinguiam, assim em resumo, Israel como povo de Deus, diferente das outras nações. Mas porque eles rejeitaram a Deus, eles pararam de praticar isso. Então, depois de cruzar o Rio Jordão, eles voltam a celebrar essas coisas. Todos os homens são circuncidados, depois de adultos, e eles participam da Páscoa. E só depois disso, então, Deus os lidera a conquista da terra prometida. E nós vemos essa conquista propriamente dita no capítulo 5, versículo 13, até o final do capítulo 12, a conquista do povo. Antes da primeira batalha, é interessante que algo especial acontece a Josué. No capítulo 5, versículos 13 a 15, olha o que nós lemos. Estando Josué perto de Jericó, Jericó era a primeira cidade quando se cruzava o Rio Jordão, levantou os olhos e olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Um soldado aparece a Josué. Provavelmente ele estava olhando para a cidade de Jericó sozinho em uma montanha ou em algum lugar mais elevado, talvez planejando como eles entrariam, como eles conquistariam aquela cidade, e ele vê um soldado afirmando que era o general de guerras do Senhor Deus. Muitos dizem que essa é uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas independentemente disso, o que esse guerreiro de Deus afirma é que ele não está nem do lado de Josué e nem do lado dos cananeus. Ele diz: eu estou aqui representando o Senhor dos Exércitos, eu não defendo causas humanas. Deus está dizendo para Josué que a luta que ele está para travar não é dele. A luta que o povo de Israel está para travar é luta de Deus. E o Senhor é quem vai liderar o seu exército nessa batalha.
E a partir disso, então, Deus conduz o seu povo para marchar contra essa cidade, contra a cidade de Jericó. E nós lemos isso no capítulo 6, e a história é fantástica. Jericó era uma cidade fortificada com grandes muros. Deus ordena então que o povo rodeie a cidade em silêncio por 6 dias. E o povo faz isso. No 7º dia, eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes. E 7 trombetas deveriam ser soadas. Quando as trombetas fossem soadas, o povo de Israel deveria gritar a plenos pulmões. E se eles fizessem isso, Deus derrubaria os muros da cidade e eles poderiam conquistar essa cidade que teria os seus muros derrubados. O povo obedece. E de fato, tudo acontece como Deus havia prometido. No capítulo 7, nós vemos a segunda batalha. A batalha na cidade de Ai. Na verdade, os capítulos 7 e 8. A princípio, a vitória parece que vai se repetir, como foi em Jericó. Mas algo dá errado. E o povo de Israel é derrotado no capítulo 7. A princípio, ninguém sabe por quê. Mas com o avanço do capítulo, Deus explica a razão. Deus havia ordenado que ninguém levasse consigo qualquer coisa de valor da cidade de Jericó. Porque Deus disse, tudo que vocês conquistarem nessa cidade vai ser ofertado a mim. Tudo, nada vocês levam de Jericó. Mas um homem da tribo de Judá, chamado Acã, esse homem havia levado escondido, depois de sair de Jericó, uma capa da Babilônia. Ele tinha saído com moedas de prata e uma barra de ouro. E Deus então permite que Israel seja derrotado contra a cidade de Ai, por causa da desobediência de Acã. E só depois da derrota é que Deus revela a Josué o verdadeiro motivo deles terem perdido a batalha. Acã é descoberto, Acã é morto, junto com todos os seus bens e os seus familiares, e então Deus dá a vitória ao povo, no capítulo 8. Depois disso, algo curioso acontece no capítulo 9. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2, Deus tinha ordenado ao povo que quando eles chegassem em Canaã, eles deveriam destruir todos os povos que havia ali naquela terra, e que não fizesse qualquer tipo de aliança com esses povos. E um desses povos eram os heveus. Os heveus moravam em Gibeão, era uma cidade ali de Canaã. Quando os heveus ouviram falar que Israel estava chegando perto, eles bolaram um plano. Os heveus viviam próximo de Ai, eles seriam assim os próximos alvos de Israel. Então eles bolaram um plano. O que eles fizeram? Eles enviaram mensageiros com roupas rasgadas e sujas e velhas, pães embolorados, aqueles recipientes de água já velhos, enfraquecidos, para dar a impressão de que eles vieram de longe, de que eles também eram um povo necessitado, carente. E quando eles chegam a Josué, esses emissários suplicam clemência a Josué. E eles pedem que haja um acordo, eles sugerem um acordo. Eles dizem, a nossa terra é muito distante, vai demorar para vocês chegarem lá, nós somos um povo sofrido, necessitado. Então olha o que acontece depois dessa história, depois que eles dizem isso a Josué, no capítulo 9, versículos 14 e 15. Diz assim, 9, 14 e 15. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles, olharam para a situação deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. Josué e os demais líderes de Israel, eles não consultaram a Deus, e eles se deixaram levar pelas aparências, pelo que eles estavam vendo, pela história que foi contada para eles. Qual foi o resultado? Eles prometeram que eles não deveriam ter prometido. Eles fizeram uma aliança de paz com o inimigo que deveria ser destruído. Agora eles dizem, nós não mataremos vocês, e juramos de pés juntos que não faremos isso. 3 dias depois eles descobrem tudo. Mas aí já era tarde demais. Eles não puderam voltar atrás com a palavra deles. Então os gibeonitas, que são os heveus, moradores de Gibeão, acabaram vivendo entre o povo de Israel. E esse é um bom exemplo do que pode acontecer quando nós confiamos na nossa própria capacidade de avaliar as situações,
de discernir o que a gente vê, o que a gente ouve, e não consultamos a Deus para ouvir o conselho dele, não ouvimos o que a palavra dele diz, mas confiamos naquilo que nós estamos vendo. Isso pode acontecer nas nossas vidas também. Fazemos o que não deveríamos fazer, porque não consultamos a Deus e confiamos apenas em nós mesmos. Mas em certo sentido isso favoreceu a conquista de outros povos no sul de Canaã, e o capítulo 10 diz isso para nós. Porque os reis vizinhos dos heveus, eles descobriram que Israel havia feito um tratado de paz com eles, e aí eles se reuniram e disseram: vamos destruir os heveus, porque eles são traíras. E eles se juntam contra os heveus. Os heveus vão fazer o quê? Eles vão buscar auxílio dos seus aliados, e eles falam para Israel: olha, o pessoal está vindo matar a gente, né? E o que Israel faz? Nós vamos proteger vocês, porque vocês agora vivem no nosso meio. E quando esses reis saem para a batalha contra o povo de Israel, Deus dá a vitória contra esses 5 reis ao povo de Israel. E é nessa batalha que nós temos aquilo que é tão famoso no livro de Josué. As pessoas, quando lembram de Josué, só lembram dessa passagem aqui, mas ela não tem tanta importância assim no livro, que é quando o sol e a lua param. O Senhor faz o sol e a lua pararem, para que o Josué e o seu exército alcancem esses reis que estão fugindo. E então o dia para que ele alcançasse, até que ele matasse esses homens. E aí, quando ele matou os 5 reis, Deus voltou ao normal aí na ordem natural das coisas, né? E assim foram conquistadas todas as terras do sul de Canaã, aquelas terras em frente ao Rio Jordão. Depois que Deus foi à frente do povo nas batalhas, ele deu vitória ao povo de Israel. E a informação que nós aprendemos então sobre Deus é que Deus é soberano. Não há sequer um só exército capaz de impedir os planos de Deus. Se Deus decidiu vencer uma batalha, Deus vai vencer essa batalha, e não há nada que impeça o Senhor. Mas é interessante como Deus, apesar de fazer tudo aquilo que Ele deseja, Deus quer utilizar o homem para cumprir os seus propósitos. É claro que em todas as batalhas Deus deixava bem claro para Israel que o Senhor é salvação. O Senhor é salvação, o Senhor dá a vitória para vocês. E Deus deixava muito claro que era o general dele que iria conduzir o povo na vitória. Mas Deus ordenava ao povo que o povo fizesse a sua parte, que o povo fosse estrategista, que o povo participasse das batalhas. Ou seja, Deus guerreava contra as nações de Canaã, mas Deus utilizava as mãos do povo de Israel. Sabe o que isso significa? Que o Deus soberano, Ele se agrada de cumprir os seus planos através da obediência do seu povo. Deus cumpre os seus planos e Ele se agrada de fazer isso através da obediência do seu povo. E se esse povo obedece, a glória é de quem? Na vitória? A glória é de Deus, porque foi Deus quem mandou eles batalharem, como foi com Jericó. E mesmo quando esse povo peca, como foi no caso de Ai, Deus cumpre os seus propósitos, apesar das falhas dos homens. E isso traz mais glória a Deus ainda, porque é Ele quem dá vitória apesar da falha dos homens. Isso significa então que Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa da nossa obediência para cumprir os seus propósitos. Apesar de que Ele deseja muito em nos usar, obedecendo ou não a Ele, o Senhor vai cumprir os seus propósitos. É óbvio que Ele espera a obediência, e obedecer a Deus produz bons resultados, mas quando nós não fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, e Deus cumpre o que planejou. Isso não anula o nosso pecado, mas Deus cumpre o que Ele planejou. Ninguém frustra os planos de Deus. Deus é soberano. Essa é a primeira informação do livro de Josué. A segunda informação desse livro é que Deus é justo. Deus é justo. Nós ainda não terminamos de analisar a primeira parte desse livro, sobre a conquista da Terra Prometida. Ainda faltam 2 capítulos, capítulo 11 e 12. Em resumo, o que nós lemos nos capítulos 11 e 12, nada mais é do que uma descrição das vitórias que o povo conquistou no restante de Canaã. Eles conquistaram o sul, e agora capítulos 11 e 12 mostram como eles conquistaram o centro de Canaã e o norte de Canaã. É importante lembrar que Canaã não era uma só nação, né? Essa terra não era unida, não havia um só rei entre eles. Canaã era composta de várias cidades, chamadas de cidades-estados. Cada cidade tinha a sua própria economia, sua própria língua muitas vezes. Cada cidade tinha o seu próprio rei, e eles não eram unidos. Às vezes só para guerrear contra inimigos em comum, eles se uniam. Então, por causa disso, dificilmente uma cidade defenderia a outra,
Por isso foi muito fácil para Israel conquistar as cidades pouco a pouco. Eles conquistavam uma cidade, depois outra cidade. Eram pequenas nações dentro ali de Canaã. Isso também, por providência de Deus, aconteceu assim. Por causa disso, nós lemos o seguinte, no capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz 11, 23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Em apenas algumas décadas, os israelitas conquistaram a maior parte das terras que Deus havia prometido para eles, e depois disso o Senhor lhes deu paz com os demais moradores de Canaã, que alguns ainda continuaram vivos ali. E no capítulo 12, Deus dá uma lista dos reis e das cidades que foram conquistados por Israel, e assim termina a primeira parte do livro de Josué, a conquista da terra prometida. Mas há um tema que percorre por todos esses 12 capítulos, que nos deixam, para não dizer só pouco, mas nos deixa muito incomodados. Para ser bem honesto, trata-se de algo bem perturbador, e uma das coisas mais difíceis de se aceitar e de se compreender em toda a Bíblia. Você quer saber do que eu estou falando? Quando o povo estava para invadir Jericó, Deus deu uma ordem para ele. Olha o capítulo 6, versículo 17. Volta um pouquinho aí. 6,17, Deus diz assim para o povo de Israel, antes de conquistar Jericó: a cidade, porém, com tudo o que nela houver, será anátema, ou será condenada, ou consagrada ao Senhor. Algumas versões traduzem assim. Olha o que o texto diz: somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. O que Deus está dizendo? Raabe era uma cidadã de Jericó, que confiou em Deus quando os espiões invadiram lá para espiar a terra, e ela acolheu os espiões para não serem pegos pelo povo de Canaã. Por causa disso, Deus preservou ela e a sua família como um todo. Mas note o seguinte: Deus está ordenando nesse versículo Josué e os demais de Israel a matarem todas as outras pessoas de Jericó. Só Raabe e a sua família ficaram viva. Tanto soldados quanto mulheres, idosos, crianças e até animais, Deus ordena que eles matem. Como assim? Deus está mandando Israel matar pessoas. Sim ou não? Sim! Porque quando nós lemos o que o povo faz, é exatamente o que Deus mandou. Capítulo 6, versículo 21. Olha o que diz o verso 21. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade: homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. O povo de Deus matou mulheres. O povo de Deus matou gestantes. O povo de Deus matou crianças. O povo de Deus matou idosos, amando do próprio Deus. Isso não é perturbador? Esse é o terceiro maior relato de destruição em massa que nós lemos na Bíblia. Só perde para o dilúvio, no início do livro de Gênesis, e só perde para o juízo final, a destruição dos ímpios. Esse é o terceiro maior relato de destruição em massa ordenado por Deus. Como é que nós vamos lidar com isso? Ou melhor, como nós deveríamos tentar assimilar esses fatos? Muitas vezes esse é um dos motivos das pessoas dizerem: eu não acredito no seu Deus, porque olha o que ele mandou fazer. Sabe qual é a razão que o próprio Deus nos dá? O próprio Deus dá uma razão para isso. A resposta está em algo que ele havia dito lá atrás, há centenas de anos atrás, para Abraão, antes mesmo de Abraão ter o seu primeiro filho. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 é um capítulo em que Deus diz que Abraão não irá conquistar Canaã naquele momento. Deus já havia prometido aquela terra para Abraão, mas Deus esperaria algo. Os seus filhos conquistariam aquela terra, a sua futura geração. E olha o que Deus diz no versículo 16: na quarta geração, tua descendência voltará para cá. Abraão estava em Canaã nessa época. Deus disse: eu vou te dar essa terra, mas não agora. Na quarta geração, os seus filhos voltarão para cá,
Porque, olha o que o versículo diz: a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. A medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Apenas a quarta geração de Abraão entraria em Canaã para conquistar a Canaã, que naquela época era chamada apenas como a terra dos amorreus. Sabe por quê? Porque a maldade, Deus diz, só daqui 4 gerações, Abraão, porque a maldade dos amorreus, a maldade da terra de Canaã, ou a sua versão diz iniquidade, ainda não se havia completado. A ideia aqui é de uma taça que ainda não está cheia de vinho. Ela encheu um pouco, mas ainda não foi completa. E esse é um tema muito recorrente na Escritura. Em várias ocasiões Deus diz que o pecado dos homens é como esta taça. Eu quero que você imagine uma taça. Os homens continuam a pecar, apesar de Deus ser paciente com esses homens. E a cada pecado eles enchem um pouquinho mais nessa taça. E Deus é paciente, Deus é paciente, Deus é paciente. Até que chega um dia em que a sua paciência se acaba. E a taça fica cheia, a ponto de transbordar de tanto pecado. E nesse dia, Deus então retira de sobre os homens a sua misericórdia. E Deus derrama sobre eles a sua justa ira, o cálice da ira do Senhor, o castigo que esse povo tanto merece. E é isso que Deus está dizendo para Abraão aqui em Gênesis. Abraão, os cananeus já têm pecado muito contra mim. Porém, eu ainda vou dar a eles mais uns 400 anos de existência. Esse período vai servir como oportunidade de arrependimento a todos eles. Eu vou ser paciente. E eu vou ser paciente a fim de que eles larguem o pecado, a fim de que eles se arrependam, a fim de que eles se voltem para mim. Porém, eu sei que eles não farão isso. E quando eles já tiverem cometido pecados o suficiente, eu virei contra eles e eu castigarei esse povo. E sabe como eu vou fazer isso, Abraão? Eu vou usar a sua descendência. Eu vou usar os seus filhos, eu vou usar o povo de Israel como instrumento de justiça. Eles serão os meios pelos quais eu vou castigar o pecado dos amorreus. É por esse motivo que Deus ordenou que Israel matasse a todos, homens, mulheres, idosos, crianças em Canaã. Esse povo não é um povo inocente. Esse povo não é um povo inocente. Há quase meio milênio Deus estava sendo paciente com todos eles, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. Só para você ter uma ideia, esses povos tinham o costume de fazer cultos de prostituição e adoração aos seus ídolos. Os maridos abandonavam suas esposas para entrar em templos pagãos e ali se deitavam com prostitutas cultuais. Depois voltavam para casa, como se nada houvesse acontecido. Havia o sacrifício de bebês de 6 meses de idade a um deus chamado Moloque. Era uma estátua de bronze com os braços assim, e a sua barriga era vazia, e nessa barriga eles colocavam lenha, e eles esquentavam esse bronze, a lenha queimava até que o bronze chegasse a derreter coisas, e eles pegavam um bebê de 6 meses e colocavam no colo desse deus, e esse bebê derretia e vinha para dentro da barriga do deus Moloque, porque eles acreditavam que fazer isso iria lhes dar a prosperidade na terra. Era isso que esse povo fazia. Apenas uma das coisas que eles faziam. Os cananeus eram malignos. Eles eram merecedores do castigo de Deus. E Deus já havia sido misericordioso com eles o suficiente. Agora Deus estava trazendo para eles um justo castigo através do povo de Israel. É óbvio que nós não somos chamados a fazer o mesmo hoje em dia, né? Deus, depois que usou Israel, Deus confiou, e nós vemos isso no Novo Testamento, o direito de matar pessoas apenas ao Estado. Apenas ao Estado. Às autoridades superiores. E Deus fez isso no propósito de que essas autoridades aplicassem a lei e a justiça no mundo, pelo menos de uma maneira parcial. Nós sabemos que às vezes a polícia e o Estado não fazem o que deveriam fazer, mas Deus confiou a eles, e eles prestaram contas a Deus pela maneira com que estão
executando justiça. Porém, nós podemos aprender muito diante da realidade do castigo de Deus aos cananeus. Isso porque Deus é justo. Deus é justo. E a primeira coisa que Josué nos lembra é que nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos num mundo caído no pecado, e Josué nos faz lembrar que um dia Deus, esse Deus justo, irá punir todo e qualquer pecado. E se Deus está punindo o pecado de um povo que não o teme, o povo de Canaã, esse Deus irá punir o pecado mesmo de povos que não o conheçam, mesmo de povos que não o amem. Deus julgará todo e qualquer pecado. O juízo dos cananeus nos lembra que haverá um outro juízo, haverá um juízo final, um juízo em que todos os homens prestarão contas a Deus por seus pecados, inclusive eu e você. Inclusive eu e você. Por mais que as pessoas pequem, por mais que as pessoas pareçam ficar impunes nessa terra, um dia a justiça final vai ser feita. Ninguém vai escapar desse juízo. Ninguém vai escapar. O livro de Josué nos aponta para essa verdade. Mas ao mesmo tempo, esse livro nos recorda também que antes de aplicar a sua justiça contra o pecado do homem, Deus é paciente com o homem. Deus dá inúmeras oportunidades para que os homens se arrependam. Isso significa, então, que quando Deus não destrói um pecador no ato do seu pecado, o pecador está lá, praticando, amando, abraçando o pecado, e Deus não o destrói, é porque Deus está sendo paciente com o pecador. Deus está dando a esse pecador chances de se arrepender. Então, eu gostaria de dizer com bastante carinho ao seu coração, se você tem pecados escondidos, se você tem pecados frequentes diante de Deus, que você não quer abandonar, não brinque com o azar. Se arrependa desses pecados, confesse esses pecados, abandone esses pecados, se arrependa antes que seja tarde demais, porque você deveria aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá. Não espere que a taça da ira de Deus se encha e que Ele derrame essa ira sobre você. Essa é a segunda informação do livro de Josué. Deus é justo e Ele castiga e pune o pecado. A terceira informação desse livro é que Deus é fiel, como nós cantamos. Deus é fiel. Até aqui nós já vimos grande parte da terra foi conquistada nos capítulos 1 a 12. E agora nós damos início à segunda parte desse livro, que fala sobre a divisão da terra entre o povo de Israel. E vai essa parte dos capítulos 13 até o 21. Esse trecho é menos atraente do que a primeira parte do livro, porque o que nós lemos nesses capítulos não passa de uma série de listas de limites geográficos que cada uma das 12 tribos de Israel iria ocupar em Canaã. Porém, apesar da leitura desses capítulos não ser tão empolgante, eles, mesmo assim, eles nos apresentam a um dos temas mais importantes em toda a Bíblia. E daqui a pouco nós falaremos sobre esse tema. Mas por enquanto eu quero passear rapidamente com você sobre esses capítulos para que a gente veja como a terra de Canaã foi dividida ao povo de Israel. Capítulo 13, as terras do Oriente são repartidas com algumas tribos. Há um destaque especial no versículo 33, porque ali nós lemos que os levitas não receberiam nenhum pedaço de terra. A razão é porque os levitas iriam morar espalhados entre toda a terra, para que o povo de Deus pudesse consultar ao Senhor através deles. Então, eles não teriam uma cidade só deles, eles viveriam espalhados. Dos capítulos 14 a 17, a divisão é entre as tribos de Judá e Efraim. Aqui cabe o destaque para a parte que Caleb, que era um daqueles da outra geração que entrou na terra prometida, junto com Josué, um dos 12 espiões que disseram que poderíamos entrar na terra, mas o povo não quis entrar. Caleb, ele recebe a parte dele, capítulo 14. Judá herda a terra do sul, onde será a futura Jerusalém, capítulo 15. Os filhos de José ficam com as terras do norte, capítulos 16 e 17. E depois nós vemos a divisão para as demais tribos, capítulos 18 e 19. E é no final do capítulo 19 que nós lemos sobre a terra que Josué herdaria. E essa parte do livro termina com Deus determinando locais para servirem como cidades de refúgio, capítulo 20. Aqueles que cometiam assassinatos acidentais, não eram assassinatos intencionais, né? Mas foi por um acidente. Essas pessoas poderiam fugir até essas cidades de refúgio para que pudessem viver sem serem mortos pelos familiares da pessoa morta. Porque, segundo a lei de Deus, eles tinham o direito de se vingar, a menos que a pessoa fosse para uma dessas cidades de refúgio, no caso de assassinatos acidentais.
Há ainda novamente uma lembrança, no capítulo 21, de que os levitas viveriam como pessoas sem terra, os sem terra de Israel, para que eles pudessem viver espalhados pelo povo. Apesar de não ser tão interessante, o que tudo isso tem de importante? Eu quero que você repare comigo o alvo de Josué descrever esses longos capítulos sobre a divisão da terra. Capítulo 21, versículo 43. Olha o que nós lemos ali. Dessa maneira, 21, 43. Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera a dar a seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. Sabe por que a terra é tão importante e é incluída nesse livro em tantos capítulos? Para demonstrar ao povo de Deus que o Senhor é fiel. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Deus havia prometido para a nação de Israel lá no passado que ia dar para ela aquela terra. E Josué diz, Deus cumpre o que Ele promete, tintim por tintim. Sabe onde está essa promessa? Está lá em Gênesis capítulo 17. Queria que você folhasse um pouquinho aí, sua Bíblia voltando para Gênesis, capítulo 17. É nesse capítulo que Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de nações. E depois de dizer que Abraão vai ser pai de nações, Deus diz para ele o seguinte no capítulo 17, versículo 8 de Gênesis: darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Há centenas de anos atrás, Deus havia prometido a Abraão que daria a terra de Canaã aos seus filhos. E em Josué, Deus está lembrando o povo que ele cumpriu aquilo que ele prometeu, palavra por palavra. E essa informação teológica é fantástica para nós. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus é fiel. Não foi isso que Jesus disse para nós em Mateus 5? Ele disse, antes que céus e terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. O que isso significa? Que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra, antes que o mundo, como nós o conhecemos, seja destruído. E mesmo depois da destruição do cosmos, no último dia, a palavra de Deus continuará sendo cumprida. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Deus é fiel. E Deus cumpre aquilo que promete. O mundo pode passar, mas as suas palavras não passam. As suas palavras serão cumpridas exatamente como foram ditas. E o livro de Josué serve para nos ilustrar isso. O fato de Deus dar a cada tribo de Israel a parte que havia prometido para ela, para essas tribos por herança, comprova que Ele é fiel, comprova que Deus cumpre o que promete. E agora eu quero que você pense nessa verdade teológica aplicada nas nossas vidas hoje em dia. Pare um pouquinho para pensar. Se Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, e Deus cumpriu. Se Deus prometeu dar a essa nação a terra de Canaã, e Deus cumpriu. Se Deus prometeu a partir de Israel abençoar todas as nações do mundo, e Deus cumpriu isso ao nos dar o Salvador Jesus da tribo de Judá, o que nós poderíamos dizer de todos os outros textos que apresentam para nós promessas que Deus faz em sua palavra? Eu gostaria que você olhasse apenas uma ou outra promessa que Deus faz para nós. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim, por meio do apóstolo Paulo: e estou certo disto, aquele que começou boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que Deus está trabalhando nas nossas vidas, na vida daqueles que creem em Jesus, para nos aperfeiçoar, e Deus vai cumprir isso até o dia em que Jesus voltar. Ou seja, mesmo quando tudo parece que está dando errado na minha e na sua vida, e que Deus parece que perdeu o controle da história, ainda assim Ele está nos aperfeiçoando à imagem de Jesus. Deus não nos abandonou à deriva, à mercê da sorte. Deus nos está santificando dia a dia. Então, se Ele foi fiel em cumprir tudo que prometeu para Israel, Deus é fiel em cumprir isso que Ele nos promete em Filipenses. Uma outra promessa, nós cantamos 1 João 1,9. O que diz 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Que
que quando nós confessamos as nossas culpas a Ele, Ele não só nos perdoa, como Ele nos purifica do nosso pecado. E como nós podemos crer que Deus vai cumprir isso? Como nós podemos crer que isso é verdade? Porque Deus é fiel e justo. Deus não mente, Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então, por mais sujo que seja o nosso pecado, por mais profundo seja o buraco que nós nos enfiamos por causa do nosso pecado, por mais escura que esteja a nossa vida, Deus é fiel para nos perdoar e tirar a minha e a sua vida desse lamaçal de pecado, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos tudo isso a Ele. Deus é fiel. Irmãos, amigos, que promessa, que informação preciosa nós estamos lendo aqui. Deus é fiel em tudo isso. E se Deus é fiel em tudo isso, o que nós podemos esperar daquela promessa que Ele faz em Apocalipse capítulo 21, em que um dia Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra, e que nesse novo céu e nova terra não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. Nós podemos confiar que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda e qualquer lágrima. Nós vamos ser consolados de todas as nossas aflições. Queridos, como saber que Deus é fiel nos dá esperança, nos dá confiança. Mesmo diante de momentos tão difíceis na nossa vida, nós podemos confiar naquilo que Deus promete, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Essa é a terceira informação que o livro de Josué nos apresenta. Deus é fiel. E a quarta informação e última é que Deus é Salvador. Deus é Salvador. Nós chegamos então à terceira parte do livro, capítulos 22 a 24, o livro de Josué, obviamente. Em resumo, esses capítulos nos apresentam as últimas palavras de Josué. É uma espécie de renovação da aliança entre o povo e Deus. Josué lembra a Israel nesses discursos como foi a sua história, como Deus foi gracioso com o povo durante todo esse percurso, e convoca o povo a ser fiel ao Senhor pelo resto de sua vida. Um dos trechos mais emblemáticos de todo o livro, e talvez por que não dizer um dos textos mais emblemáticos de toda a Bíblia, está num desses discursos de Josué, depois de recontar todas as obras que Deus havia feito em favor do povo. Olha o que Josué diz no capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15, foi o texto que nós lemos no início do culto. Josué diz assim: agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos, serviremos ao Senhor. Josué joga sobre os ombros de cada israelita a responsabilidade por escolher a quem eles iriam adorar. Se eles quisessem adorar, se prostrar diante dos deuses do Egito, como seus pais fizeram, ou diante dos deuses dos cananeus, Josué diz: eu não vou impedir vocês. Porém, eles sabiam que isso atrairia o castigo de Deus sobre eles. Mas ele diz: eu e a minha família já tomamos a nossa decisão. Todos nós vamos cultuar, todos nós vamos servir ao Senhor. E é interessante notar isso aqui. Interessante perceber como grande parte da decisão de uma família por cultuar a Deus passa e pesa sobre os ombros do pai dessa família, o chefe da casa. Isso não significa que quando um homem se rende a Cristo, naturalmente a esposa e os filhos dele vão também fazer o mesmo. Isso não acontece em todos os casos, mas pelo menos isso indica que quando a família toda vê que o papai está mudando, que meu marido está mudando, e que agora ele se prostra diante de Deus, isso tem uma influência poderosíssima sobre a vida da esposa e sobre a vida dos filhos. Quão triste é ver maridos e pais omissos em buscar ao Senhor. Quão vergonhoso é ver homens que deveriam estar se prostrando diante de Deus e sendo exemplo de crente para toda a sua família, mas ao invés de fazer isso, eles estão se ajoelhando diante de um ídolo. Eles estão se ajoelhando diante de um copo de álcool, ou estão se ajoelhando diante do dinheiro, diante do trabalho, diante da preguiça, diante da ira. Eles se ajoelham diante da prostituição, se ajoelham e cultuam a televisão,
se ajoelham e cultuam o videogame, ou até mesmo o esporte. O que esses homens estão comunicando para sua esposa, comunicando para os seus filhos, é que quando eles estão fazendo isso, mesmo que eles não digam, é que aquele ídolo, seja o trabalho, seja o dinheiro, seja o entretenimento, aquele ídolo e não Deus, é que é digno de ser seguido, é aquele ídolo que merece toda a nossa vida. Eu queria falar uma palavra especial aos pais, aos maridos, aqueles que são homens, aqueles que um dia terão famílias. Pensem muito bem, deem ouvidos a Josué, escolham a quem vocês vão cultuar, e façam isso pensando na sua família. Deixar de escolher a Deus é escolher ídolos. Você talvez diga, eu não vou escolher os ídolos, mas você não escolhe a Deus, você está adorando, servindo qualquer outro ídolo, não é Deus. Por isso tomem a decisão correta, abandonem os seus ídolos, busquem o Senhor com tudo o que vocês têm, porque esse é o maior exemplo, esse é o maior legado que vocês podem deixar para a sua família. Depois de discursar a todo o povo, Josué vai para a sua terra, onde ele vive os seus últimos dias, até morrer com 110 anos de idade. A morte de Josué é descrita nos últimos versículos desse livro. Provavelmente alguém que viveu depois foi que escreveu isso, né? Porque ele não teria como descrever a sua própria morte. E nós terminamos o estudo desse livro descobrindo que o povo de Israel decidiu dar ouvidos à palavra de Josué. Capítulo 24, versículo 31. Olha o que diz: Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Enquanto Josué e os líderes de Israel que conquistaram a terra de Canaã viveram, o povo de Deus foi fiel ao Senhor. Que grande exemplo de liderança, de fidelidade a Deus esse homem nos deixa. O legado dele fez com que toda a sua geração buscasse ao Senhor. Uma perguntinha para os homens aqui presentes: o seu legado daria um bom exemplo para que toda a sua geração buscasse ao Senhor? O que o seu legado comunicaria, ensinaria para os seus filhos, para as suas esposas? Porém, esse livro não termina apenas com boas notícias de que o povo buscou ao Senhor até a morte dos líderes. Depois que o povo de Israel prometeu então cultuar a Deus e não mais se prostrar aos seus ídolos, olha o que acontece no capítulo 24, versículo 19. 24:19. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Apesar do povo desejar de todo o coração cultuar a Deus, depois de abandonar os seus ídolos, Josué informa que eles irão falhar. Mesmo desejando, vocês vão falhar. Mesmo que vocês tenham boa intenção, vocês têm um inimigo mortal, e esse inimigo mortal são vocês mesmos. O inimigo de vocês é o seu próprio pecado. Uma hora ou outra, o seu próprio coração pecador vai desviar vocês do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Juízes, que é o tema do nosso próximo sermão, ele nos informa que depois que Josué morreu, junto com os demais líderes daquela geração, o povo de Israel, a outra geração, se afastou de Deus e voltou aos ídolos dos cananeus. Por mais triste que isso seja, o livro de Josué, ele tem a intenção de nos mostrar que mesmo que nós sejamos sinceros em buscar a Deus, os nossos pecados nos afastam de Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos escolher pecar. Mais cedo ou mais tarde nós viramos as costas para o Senhor, nós nos prostramos a ídolos e deuses falsos. E esse é justamente o motivo de Deus ter mudado o nome do autor desse livro, de Oséias para Josué. Lembra que nós falamos disso? Oséias significa salvação, e quando nós lemos o livro de Josué e entendemos a mensagem que ele comunica, nós percebemos que quando os pais de Josué deram esse nome para ele, Oséias, eles acreditavam que o seu filho seria salvação para a nação de Israel. Porém, Deus não tinha esse plano. O plano de Deus era que que Oséias não fosse a salvação para Israel, mas que o próprio Deus fosse a salvação para Israel. Por isso Deus muda o nome de Oséias para Josué, que significa o Senhor é salvação. Josué era uma pregação ambulante, ele era um sermão vivo, de que a salvação não é alcançada por méritos do homem.
Por mais brilhante que esse homem seja, por mais fiel a Deus que ele seja, a salvação não vem por meio dele. A salvação é do Senhor. É o Senhor quem nos salva dos nossos pecados. E agora eu quero te convidar a fazer uma pequena viagem no tempo. Josué, apesar de ter sido um grande líder, um grande homem de Deus, um bom exemplo para o povo, ele não foi capaz de impedir que o povo da outra geração se desviasse do Senhor no futuro. Ou seja, Josué de fato não era a salvação. Aquele povo precisava de um líder melhor. Aquele povo precisava de um verdadeiro Salvador, um Salvador que os mantivesse a salvo para sempre. Adoradores do Senhor Deus para sempre. E o tempo passou, séculos avançaram, até que da tribo de Judá nasceu um novo líder. Deus havia revelado aos pais desse líder que ele seria o Salvador de Israel. E sabe qual foi o nome que esses pais deram para esse bebê que nasceu? Na língua hebraica ele se chamava Yeshua. E sabe que nome é este? Josué. Yeshua é, na língua hebraica, Josué. E sabe como esse nome era pronunciado na língua grega, que era a língua oficial da época do nascimento desse bebê? Jesus. E sabe como isso é traduzido para a nossa língua? Jesus. Sabe o que tudo isso significa? Que Jesus Cristo é o Josué perfeito. Jesus é aquele que nos salva dos nossos pecados. Jesus significa o Senhor é salvação. Jesus é a nossa salvação. Aquele por meio de quem Deus nos salva da condenação dos nossos pecados e Deus nos perdoa. Jesus é o meio pelo qual Deus nos aceita como seus filhos. Deus nos torna o seu povo. Jesus é aquele que nos capacita a não mais agora nos voltarmos aos ídolos e abandonarmos a Deus. Jesus é aquele que nos conduz em santidade nesse mundo. Como aquele grande general que lidera o seu exército. E o exército de Jesus é a igreja. Jesus é aquele que venceu o nosso maior inimigo, Satanás. Jesus é aquele que nos libertou daquilo que nos escravizava, que é o pecado. Jesus é aquele que está nos guiando até a terra prometida, até o céu, a nova Canaã, a nova Jerusalém, onde nós vamos encontrar o verdadeiro descanso das nossas batalhas, das nossas fadigas, dos nossos pecados. Glória a Deus, porque Ele é Salvador. Glória a Deus, porque Ele nos deu Jesus. O Senhor é salvação. Essa é a quarta informação que o livro de Josué nos apresenta. Deus é Salvador. E eu quero encerrar voltando àquele início. Por que Deus? Por que Deus? Por que as coisas acontecem como acontecem? Por que o Senhor permite certas coisas e não impede outras? Por que o Senhor trabalha como trabalha? Porque a minha história, ela aconteceu desse jeito e não aconteceu de outro jeito. O livro de Josué talvez não te responda a todas essas perguntas, como não respondeu a todas as perguntas que o povo a quem ele foi escrito responderia. Mas ele foi redigido para ajudar aquele povo a tentar responder essas perguntas. Mesmo diante de tanta coisa difícil de se compreender na vida, as informações que nós lemos em Josué a respeito de Deus podem nos conduzir na busca por respostas. E ao ler Josué, talvez nós não cheguemos às razões e aos porquês que nós tanto buscamos, nós podemos pelo menos descobrir alguns paraquês. Talvez você não descubra os porquês da vida, mas descubra alguns paraquês, alguns propósitos de Deus agir do jeito que age ou agiu até agora nas nossas vidas. Para concluir, eu quero observar o que Deus disse ao povo de Israel depois de Ele mandar o povo contar aos seus filhos sobre a travessia no Rio Jordão. E eu quero encerrar com esse versículo, 2 versículos, Josué capítulo 4, versículos 23 e 24. Deus disse o seguinte para o povo: porque o Senhor vosso Deus vos fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos. Versículo 24. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Você percebeu o detalhe no versículo 24? Por que Deus agiu dessa maneira na história do povo de Israel? 2 propósitos. Primeiro propósito, para que todos os povos da terra soubessem que a mão de Deus é forte.
Deus agiu assim na vida do seu povo, para que o mundo inteiro conhecesse o seu poder. Queridos, Deus age na nossa história, do jeito que age, e muitas vezes sem nos dar os porquês de estar fazendo isso, mas pelo menos é com o propósito de que por meio das nossas vidas, o mundo reconheça quem Ele é, de alguma maneira. A nossa história serve de pregação ao mundo, sobre o quão poderoso o Senhor é. Mas o segundo propósito, diz o versículo 24, é para que o próprio povo de Deus o tema para sempre. Deus fez com que Israel passasse por tudo que passou para que o povo temesse ao Senhor. E Deus age assim na nossa história. Deus age na nossa história por caminhos que muitas vezes nós não compreendemos para que nós o temamos. Se tudo o que acontece de ruim, se tudo o que acontece de adverso nas nossas vidas nos conduzir ao temor a Deus, nós deveríamos olhar para tudo isso e, pelo menos, agradecer a Deus pelo produto final. Deus, eu sei que essa dor não foi agradável, mas eu sei que isso me conduziu em maior temor ao Senhor. Eu te agradeço por causa desse resultado. Nós não precisamos de respostas a todas as nossas perguntas, mas o que nós mais carecemos é temer a Deus. E a sua obra nas nossas vidas nos conduz ao temor a Deus. Queridos, que Deus nos encoraje com essas palavras. Amém? Vamos orar, vamos orar. Querido Deus, nós passeamos nessa noite por textos que estão além da nossa capacidade de compreensão. O que nós tentamos fazer é entender aquilo que é possível. E há muito do que o Senhor planeja e faz que está além daquilo que nós podemos conceber. Por isso, aquilo que é revelado, nós queremos nos apropriar, nós queremos nos alimentar dessas verdades. Nós podemos entender que o Senhor trabalhou assim na vida de Israel, para que todos os povos da terra soubessem que o Senhor é forte, soubessem alguns aspectos do seu caráter. E Deus, através da igreja, nós podemos ver várias famílias, vidas transformadas. E isso serve de pregação ao mundo, para mostrar quem o Senhor é. Muitas pessoas poderiam estar no pior desse mundo, mas o Senhor aprove ao Senhor os resgatar, fazer milagres nas suas vidas. E isso demonstra ao mundo que o Senhor existe e que o Senhor é poderoso. Ao mesmo tempo, também, as coisas, por mais difíceis que aconteçam na nossa vida, nos aproximam mais do Senhor. E isso serve para que temamos mais a Ti. Portanto, Deus, nós não nos agradamos das dores, nós não nos agradamos das doenças, nós não nos agradamos da dor, do mal na nossa vida. Mas nós podemos olhar para trás e ver como o Senhor usou essas coisas na sua soberania, apesar de não ser o criador do mal, mas o Senhor produziu algo bom no nosso coração. Confiamos mais no Senhor, oramos mais ao Senhor, dependemos mais do Senhor, tememos mais o Senhor. E Deus, nós queremos Te dar graças por esse produto final. Ajuda-nos a entender que não precisamos de todos os porquês da vida, porque o Senhor não dá eles. Mas que possamos descansar no Deus que é soberano, no cuidado desse Deus que é justo, no carinho desse Deus que é fiel, e no amor e na salvação desse Deus que é Salvador. Obrigado por se revelar a nós nessa noite. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém.